Bom, pessoal, bom dia. 30 de janeiro, 9h09 da manhã, horário de Brasília. Vamos iniciar o nosso relatório da semana. Preferi iniciar com o dólar aqui, que é o que está deixando mais dúvidas aqui, né? E com certeza é o que vai deixar realmente mais dúvidas nesse momento, né? Eu fiz um vídeo para vocês no final da semana passada a respeito disso, agora vamos retomar ele, porque algumas informações bastante importantes estão aqui, né? Uma que eu chamei a atenção, e aí sim, puxando a sardinha para o meu assado aqui, conforme o combinado, a gente preveu esse toque aqui, que aconteceu nessa trendline de alta, então agora com o terceiro toque aqui, que confirmaria desde que esse número se mantivesse, né? A gente teria a possibilidade de uma reversão do câmbio a partir do momento que a gente tivesse um fechamento abaixo dessa linha branca, mesmo que fosse acima dessa linha azul no 5021, que é o suporte mais importante que a gente tem a curto prazo, né? Então a gente tem dois suportes importantes, 5021, porque ele deixou 3 toques aqui, ou próximos toques, né? E agora, depois dessa trendline de alta. Então essa movimentação na abertura aqui, ela pode significar duas situações para a gente. Um reteste aqui nessa trendline geralmente não é comum, ele precisaria parar mais ou menos aqui no 504, alguma coisa assim, considerando agora 5101, ou seja, 0,40 cents abaixo. Se a gente tiver um fechamento abaixo disso, nosso suporte vai precisar ser testado no 5021. Então, ainda mantém o relatório, né? A gente não tem nenhuma confirmação de que isso possa acontecer. Do ponto de vista de baixista em relação a câmbio, né? Fluxo cambial, conforme eu falei no último vídeo, e esse fechamento abaixo da média, né? Então, nós temos a nossa média aqui um pouquinho abaixo do 5203, conforme vocês estão lendo essa linha branca, que agora eu acabei de deixar ela vermelha, né? Você vê poucos fechamentos abaixo da média. Aqui a gente já vê vários fechamentos abaixo da média. Então, para que a gente pudesse avançar com esse câmbio acima da casa dos 5,20, é preciso que haja um fechamento acima da casa dos acima da média, né, no 5,203, ou seja, um fechamento acima da casa 5,203, o que a gente não tem. Essa semana vai ser fundamental porque a gente vai andar em torno de 40 centavos no câmbio, né? Então 5,2 mais 40 centavos aqui nesse caso, o que pode trazer duas situações. Uma, ele vinha testar essa casa inferior aqui, a outra, vinha romper o 5,203 junto com essa média. A minha previsão para essa semana é que a gente vai andar estrangulado dentro dessas duas possibilidades aqui, né? Dentro dessas duas possibilidades até que ele tenha um caminho a ser tomado. Para chamar a atenção do câmbio, principalmente, olhando os sinais que ele está deixando para a gente, por exemplo, desde, como vocês já sabem, desde 2020, essa grande consolidação aqui, certo? Agora, de julho desse ano para cá, essa grande consolidação aqui, e agora uma possível nova consolidação menor aqui. Então, o que está acontecendo? É a incerteza que todo mundo está tendo a respeito do câmbio. Qual seria o melhor momento para a gente assumir as posições de câmbio? Como eu sou um analista nesse caso aqui, eu preciso ser bastante frio nos movimentos, então eu preciso manter a minha previsão de que ele deve suportar a casa do 5021, mesmo que ela venha a ser testada. Se isso vier a acontecer, a gente abre um caminho para que a gente possa ver situações de câmbio, em teoria, desfavorável, né? Isso não é a nossa previsão. Mesmo que isso venha a acontecer, que a gente forme uma posição de baixa aqui, vamos supor um rompimento aqui e aqui, também ele não vai fazer um movimento assim, para baixo, né? Porque a gente não tem situações políticas normais para que isso venha acontecer imediatamente. Então, as movimentações de preço, mesmo que ele venha a fazer esse rompimento, não é a minha previsão agora, né? Eu continuo mantendo conforme combinado, o que ele falei que ele iria fazer, ele acabou fazendo.
Se ele fizesse, ele iria fazer movimentações nesse sentido aqui, né? Que também vão ser detectadas da nossa parte. Então, novamente, não é a nossa previsão, mas se ele fizesse, ele faria movimentações nesse sentido, o que também deixaria outras oportunidades de fechamento, aí sim, acima da casa dos 5, próximo da casa dos 5,40. Né? Então não podemos olhar a coisa como um copo totalmente vazio aqui nesse momento de incerteza. Né? A pergunta para nós seria por que ele trabalharia ou ficaria abaixo da casa dos 5,02? E hoje a gente tem poucas motivações para isso. Né? Embora existam indícios gráficos, como também falei lá no primeiro relatório do ano de 2023, ele vai precisar primeiro deixar sinais para que isso possa se confirmar. Bom, em relação ao soja, do ponto de vista qualitativo, a China teve uma semana de feriado lá, por isso a gente teve pouca volatilidade no mercado. Eles não deixaram de ser importantes por conta disso, porque o foco na demanda chinesa está muito importante, principalmente agora com o encerramento da política de Covid-0 na China, né? Eu estou vendo um pouquinho de sobrevalorização no aumento da quantidade de consumo dos chineses, né? É preciso a gente lembrar que ano passado eles consumiam e esse ano eles vão consumir. Então, lógico que a gente tem deslocamentos que possivelmente já estão no preço. Então, sinceramente, eu não vejo um deslocamento de preço muito alto em relação a isso. Para mim está mais a questão de se o chinês voltar cada um a comer um pastel a mais, o preço do soja dispara. Isso é verdade, mas é preciso que eles comam um pastel cada um primeiro, né? Então é preciso a gente escutar com um pouco de moderação as informações a respeito da demanda. É um ponto importante, sim, sem dúvida, mas com moderação. Eu acho que pode haver mais compras por parte dos Estados Unidos, porque agora houveram mais preocupações em relação à colheita no Brasil por conta dessas chuvas que aconteceram na última semana, né? Então acabou atrasando, do ponto de vista dos colegas americanos, em torno de uma semana, o que é importante, mas também não tão relevante nesse caso, né? Os atrasos maiores estão sendo relatados por parte do Sul, né? E por parte da Argentina, mais do mesmo. A gente sabe que as diminuições de produtividades por lá, elas são irreversíveis e a gente mantém o nosso relatório aqui. Então caindo de 45 para 42. Do meu ponto de vista, o assédio dos compradores na semana passada, agora falando em preço aqui, né, foi muito por conta de eles saberem que essa resistência ela se transformava em uma resistência forte. Eu também fiquei bastante preocupado, né? Porque sempre que eles chegam nas linhas azuis, a gente pode ser contrariado com movimentações diferentes do que a gente havia planejado, né? Até principalmente quando ele teve essa entrada a entrada desse preço abaixo dos 14,89. Na prática, a gente segue conforme o combinado no soja, né? Então, a gente prevê possivelmente que a gente venha a ter um toque aqui na casa dos 15,78 e agora a gente tem mais subsídios para que isso venha a acontecer, né? Então, resistência mais forte ainda na casa dos 14,89, apesar do mercado estar tentando vender a ideia de que nós vamos ter muito mais soja, muito mais fácil. Ela acabou não vendendo essa informação para os nossos colegas americanos, o que aceitaram o preço do soja como mais viável da parte superior do preço. Se a gente olhar bem no microscópio aqui, a gente vai poder observar uma consolidação aqui na casa dos 15,32, né, até aqui na casa dos 14,89, que está em dúvida, né? Então fizeram 4 toques na parte inferior e 3 toques na casa superior. Então talvez essa semana a gente tenha um pouquinho mais de preço a ser conquistado para a semana até sexta-feira, né? A gente tem 50 centavos também para ser movimentada. Minha posição é altista e fico muito feliz em não ter sido contrariada a semana passada e considero então essa informação sobre soja conforme o combinado. Bom, em relação ao milho americano, do ponto de vista qualitativo, a gente precisa observar as manchetes e as observações dos colegas
americanos que estão basicamente incomodados com a quantidade de milho que foi e será importada pelo Brasil, né? Ou exportada pelo Brasil, que está na casa de 18 milhões de toneladas nesse momento. A gente tem que chamar atenção também para pontos que podem ser positivos para os nossos negócios no Brasil, porque muitos colegas aqui do Brasil também comentando a respeito do favorecimento do governo ser vermelho junto com o governo chinês vermelho também, favorecendo no aspecto de importações ou facilidades de importações por parte dos chineses. Para a gente não muda muita coisa, né? A gente sabe que o chinês ele precisa comprar de qualquer forma, mas pode ser que isso tenha sido um facilitador, de certa forma, a entrada de um governo vermelho facilitando essas importações, que está causando um certo desconforto por parte dos americanos, né? A outra situação que pode fazer com que esse preço do milho, agora sim falando em preço, não avance imediatamente acima da casa dos 7,02, é um possível aumento na área de produção deles, né? Então, todas as notícias vêm de encontro a possivelmente um toque aqui na casa dos 702. Eu acredito que ela vai acontecer em breve, né? Apesar desse fechamento de domingo ter sido morno, né? Talvez ele não chegue nos 702. Deu uma oportunidade aqui nos 6,83 para o pessoal que exporta pelo Nordeste, principalmente o pessoal da Bahia lá. Talvez uma oportunidade dos 683 ou nos 6,83 para essa semana, né? Considerando que talvez ele não tenha notícia suficiente para chegar no 702, como vocês sabem que é um alvo possível. A proteção nossa ela precisa estar no 6,33, caso ele venha perder essa zona de preço, pode ser bastante complicado. Retomando com o milho B3, as notícias sobre a nossa produtividade de milho safrinha, como é de costume no Brasil, a gente vai novamente colher a maior safra de todos os tempos, como todos os anos acontecem, né? Esse número está sendo subtraído dos números americanos e possivelmente a gente tenha alguma surpresa. Então vamos pensar do ponto de vista que se houver algum tipo de complicação, tanto na época de plantio, que agora me parece atrasada em uma semana, quanto na produtividade em si, alguma seca, alguma situação, a gente pode ver preços superiores para o milho na B3. Eu acho que a gente tem o nosso suporte aqui também mantido na casa dos 80, que está bastante longe, na casa dos 83, que é o nosso suporte agora, mas também conforme o combinado. Então essa semana aqui, talvez todo de conforme o combinado, né? Fico muito feliz quando a gente consegue acertar várias situações, consegue ser assertivo em várias situações diferentes, né? Que mostram um aprimoramento do nosso trabalho por aqui e um aumento da confiança por parte de vocês. Então, só recapitulando, isso que também é uma notícia velha, eu passei para vocês semana passada, que o milho só subiria a partir do momento que ele viesse a fechar esse gap que foi deixado em 87,58, o que aconteceu na sexta-feira passada, né? Então aqui hoje ele já abriu uma pequena alta, indo para casa dos 88, que na minha opinião só não foi mais significativo por conta das situações de câmbio que não estão favorecendo o preço do milho, né? Se a gente for olhar para a safrinha 2023, eu enxergo uma boa possibilidade da gente avançar com os preços primeiro para casa dos 90, onde a gente precisa ter um fechamento acima, né, como já aconteceu. Então essa situação aqui é muito importante para o preço do milho, para depois conseguir chegar na casa dos 95, e aqui está escondido, mas lá na casa dos 103, para outras situações que possam vir com uma complicação do plantio ou das situações climáticas aqui no Brasil. Espero não ser contrariado. A nossa proteção ela precisa estar abaixo da casa dos 80 na B3. Bom, em relação ao arroz, chovendo um pouquinho no molhado, considerando os movimentos das semanas anteriores, a gente está no gráfico diário aqui, eu preferi deixar ele assim ao invés de semanal, para ver que a gente tem poucas movimentações nos últimos dias ou nas últimas semanas. Isso aqui é um ponto de incerteza, né? Conforme a gente também havia dito na semana passada, que ele pode ter um momento de realização em breve. Todos os preços eles tendem à média, né? Então agora a gente está felizmente aqui na casa dos 12,17, quanto mais alto isso for melhor.
serve também como como um novo suporte, né? Então a gente tem a nossa média, tem um outro suporte aqui na casa dos 16,60, outro nos 16,30, outro nos 15,99. Então é preciso a gente manter também nosso sistema de proteções, né, financeiras ativados para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. E também de quebra essa trendline de alta. Então, para as negociações agora, na minha visão, a gente tem uma boa oportunidade aqui no 16,59, que acho que ele não vai ser tocado, um na casa dos 19 e uma possível perda de força, vamos dizer assim, no preço do arroz para esse determinado momento. Então, bastante atenção aqui para as negociações de arroz que ainda não foram consolidadas dentro desse período. Bom, aqui para finalizar o nosso relatório com o algodão, sem muitas novidades, bastante parecidos com as movimentações do arroz, movimentos curtos, movimentos sem muita intensidade, né? Sem muito volume. Isso acontece também respeitando o nosso relatório anterior, que dizia que ele tinha agora uma resistência bastante forte na casa dos 90, somada também com uma resistência causada pela média que vem aqui na casa dos 93, que talvez transporte o nosso preço de algodão para os próximos 2 ou 3 meses de forma irreversível, considerando que as safras no Brasil estão se comportando de forma bastante satisfatória, não oferecendo um momento de preço melhor para o preço do algodão. A parte boa desse movimento todo é que talvez a gente tenha uma trendline de alta sendo formada aqui com base nos 82 até os 85. Por que a gente fala isso, né? Toda vez que o preço chegou aqui nesses momentos, ele deixou um movimento contínuo de alta. Então, a nossa previsão para a semana é que ele venha a tocar na casa dos 82, talvez 82,36, e continue tentando fazer esse movimento aqui, tocando na casa dos 90 tocando na casa dos 90 e na média, antes dele decidir qual rumo ele irá tomar, né? Assim que a gente tiver um fechamento acima da casa dos 90,19, a gente vai ver esse preço avançando para casas superiores. Bom, aqui um gráfico importante a respeito de gás natural, né, para quem fica na retórica de guerra e tudo mais, geralmente os gráficos contrariam isso, né? A gente teve uma informação bastante importante aqui durante o momento da guerra que levou os preços do gás natural para casa dos 10 mil. Eu não vou falar das unidades aqui, mas vamos olhar só do ponto relativo. E agora a gente tem o preço do gás natural cotado a 2,92, ou seja, dos menores preços desde 2020, né, e caindo. Então, possivelmente, a gente deve encontrar, considerando as técnicas gráficas, a casa dos 2,46 durante essa semana, ou talvez um fechamento até essa casa aqui. Isso fez a gente ancorar toda a nossa previsão a respeito dos fertilizantes, né? Então, a gente já viu alguns outros preços reagindo, MAP e KCl, e com exceção da própria ureia, que é mais direcionalmente afetada pelo gás natural. A gente falou que em algum momento os preços dos fertilizantes iriam parar de cair, talvez a gente tenha conseguido encontrar naquele momento os menores preços, né? Assim o mercado anda dizendo como um todo. Tá bom? Uma boa semana, bons negócios, e assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.